Bom dia, companheiras. Bom dia! Bom dia, companheiros. Bom dia! Perderam. Parece a torcida do Colorado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, rever muitos amigos, companheiros, companheiras, e mais feliz ainda por participar dessa iniciativa aqui da comunidade de Porto Alegre, que representa um ato civilizatório. A crise na educação está tão grande no nosso país que nós já não temos aula dentro da sala de aula. Então vamos ter que começar a ter aula em praça pública. De maneiras que me congratulo com essa iniciativa e assim que o Edgar me convidou, aceitei de bom grado porque achei que era um privilégio. Apesar do sacrifício, porque eu nunca vi sala de aula tão desorganizada, né? Espero que vocês me suportem. Mas antes de começar, como foi dito, a aula pública, eu não poderia deixar essa oportunidade de falar de duas coisas ruins e pedir vossa solidariedade. A primeira, que tem como culpados a máquina de guerra que se montou pelo capitalismo no mundo. Não sei se vocês sabem, os venenos que mataram a nossa querida Olga Benário foram feitos pela Bayer. Os venenos que estão sendo utilizados hoje na Síria foram feitos pelas empresas químicas da Alemanha. Então, os milhares de mortos da Síria e os 127 mortos na França, não é o terrorismo culpado. O culpado é essa máquina de guerra que, em troca do lucro, sai despejando a morte pelo mundo, como os companheiros da mística demonstraram. Essa mesma lógica perversa do lucro a qualquer preço é que enterrou na lama de Minas Gerais 27 companheiros para que a empresa Vale, hoje pertencente a acionistas americanos, continuasse explorando o nosso minério. Então, em solidariedade às vítimas das empresas da Europa e às vítimas da Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, eu peço a todos vocês um minuto de silêncio. Viva a solidariedade internacional! A segunda notícia ruim, não poderia deixar de manifestar, em nome do MST, dos movimentos da Via Campesina, solidariedade pública ao pastor Luiz Sabanai, da Igreja Presbiteriana Independente, que está preso no presídio central. Sequestrado da sua casa em Brasília pela Polícia Federal. Vice-ministro da Pesca no governo Dilma passado. Acusação: atendeu o telefonema de um companheiro de Santa Catarina que apelava ao vice-ministro que ajudasse uma empresa de pescadores a resolver problemas do governo. Conclusão de um promotor público, Jacques.
tráfico de influência e possível enriquecimento. Coitado do pastor. Além da sua igreja, ele tem um Fusca de 73. Está aí, preso há 19 dias no presídio central. Enquanto o senhor Cunha, com seus milhões de dólares na Suíça, alega inocência, porque assim como ele disse, né, Marcon? Tem mais 150 como eu aqui na Câmara. De maneiras que, além da denúncia, eu quero fazer um apelo a todos vocês, sobretudo jornalistas, advogados, meu querido Jacques, você com a tua altitude moral, vá lá visitar o nosso pastor Luiz Sabanai, na sessão especial número 2 do Presídio Central, o pior presídio da América Latina. Está aí, é um depósito de coitados. Viva Luiz Sabanai! Viva! Viva! Bem, essa é a parte política para enganchar com o preto, né? Agora vamos à aula. De minha parte, não quero ser professor, mas como vocês classificaram esse encontro de aula, vamos a ela. E espero não aborrecê-los. Eu trouxe aqui algumas reflexões que queria compartilhar com vocês, que são reflexões que nós temos feito no MST, na Via Campesina, nos movimentos populares da agora Frente Brasil Popular, em torno do tema dos alimentos, do agronegócio e da situação da agricultura. Claro que o cachimbo entorta a boca, e vou pedir desculpa para vocês, mas vou me recorrer à minha área de conhecimento, que é basicamente a economia política na questão agrária. Nós estamos vivendo um período muito difícil na história da humanidade, que acredito o nosso companheiro Leonardo Boff já comentou com vocês de uma maneira muito mais reflexiva e profunda, porque talvez seja hoje o nosso maior filósofo vivo. E nós estamos vivendo um período muito difícil, porque na história da humanidade, desde a década de 90 para cá, ou seja, as últimas 2 décadas, o planeta foi reorganizado na sua economia por uma nova etapa do sistema capitalista, que espero seja a última, que é a etapa do domínio do capital financeiro e das grandes corporações internacionais. Nunca antes a humanidade tinha vivido um período assim. Porque, para lembrar o vestibular, que a maioria de vocês fez, a humanidade viveu 400, 500 anos do capitalismo comercial, do século XIII até o século XVIII, aonde, inclusive, o nosso grande guerrilheiro revolucionário, que foi o primeiro que se insurgiu contra o capitalismo mercantil, foi o nosso querido São Francisco de Assis, que tem tudo a ver com o debate de hoje. Depois nós tivemos, do século XIX até 1990, o domínio do capital industrial, onde as empresas acumulavam riqueza na fábrica, explorando o trabalho produtivo. Agora nós estamos numa outra etapa. A etapa em que o capitalismo acumula e se realimenta pelo capital financeiro
e através das grandes corporações internacionais que passaram a dominar todo o planeta. 500 empresas dominam 60% do PIB mundial. Entre elas, 50 são atuantes na agricultura. Nunca antes toda a humanidade estivera sob o domínio de um só modo de produção. Antes, os continentes estavam com formações econômicas diferentes. Porém, da era Thatcher Reagan para cá, com a queda dos países do leste, o capitalismo financeiro tomou conta de todo o planeta, inclusive da Rússia e da China. E isso criou uma nova situação que afeta de forma unitária todas as famílias do mundo, porque esse poder ele está presente em todo o planeta. Essa é, para abrir uma parêntese, a causa e a origem, inclusive, da crise econômica que a sociedade brasileira está vivendo. Não é culpa do governo, mas também nem o governo tem consciência da gravidade dessa crise econômica. E por isso está lá o Levy tomando medidas que são disparates, que não tem nada a ver com as causas da crise econômica. E espero que ele também caia logo, junto com o Cunha. Não perguntei ao senhor Edgar se podia, no meio da aula, fazer fustigações políticas. Mas eu não posso perder a oportunidade, né, de falar mal dos nossos inimigos. Até porque faz bem pro fígado, né? Bem, voltando a falar sério. Então, o que isso mudou na produção da agricultura, dos alimentos? Sabendo que lá na agricultura, a principal função social da agricultura não deveria ser acumular capital para alguns proprietários ou para empresas. A principal função social da agricultura é a reprodução da vida humana. Porque os seres humanos não conseguem sobreviver sem os alimentos. Os alimentos é a energia que reproduz a humanidade. E os alimentos? Vou extrapolar minha seara e pedir auxílio aos universitários nutricionistas. Os alimentos, para quem não sabe ou não imaginou ainda, ele é uma pílula de energia solar. Nós, seres humanos, somos movidos à energia solar. Porém, essa energia solar, para ela ser apropriada pelo nosso organismo, ela precisa passar por aquele processo bioquímico da fotossíntese, em conjugação com outros bens que estão presentes na Terra, na natureza. Então, da energia solar com esses nutrientes, se consolida o alimento em pequenas pílulas de energia solar, que nós botamos tudo quanto é nome aí na feirinha. Essa é a função da agricultura, reproduzir a vida humana. Mas o capitalismo sequestrou e transformou esse ato generoso de sobrevivência em mero mecanismo de apropriação de riqueza, de enriquecimento de alguns e de desigualdade social. E agora se aprofundou ainda mais no capitalismo financeiro, dominado pelos bancos e pelas empresas transnacionais. De forma muito grosseira. O que mudou então na agricultura de maneira geral no planeta? Primeiro, eles fizeram uma redivisão internacional da produção. Aquele filme maravilhoso do Charles Chaplin, que ele satiriza o Hitler brincando de ditador do mundo,
Lembram? E quem não viu, vá atrás de vê-lo, que é uma obra clássica do cinema, O Ditador, de Charlie Chaplin. Aquilo está acontecendo agora. As empresas, 50 empresas, brincam com o planeta e decidiram: o Brasil vai produzir soja, carne de gado, etanol e celulose. Tudo mais não interessa para o capital. A Argentina era o celeiro do mundo, abasteceu a Europa durante 40 anos. O ano passado a Argentina importou trigo. Sabe por quê? Porque essas empresas decidiram: a Argentina só vai produzir soja. Não? Então elas fizeram uma redivisão. E cada território, eles que decidem o que vão plantar, de acordo com a sua lógica de acumulação, não com a necessidade de reprodução da vida humana e dos alimentos. E isso levou aqui ao Brasil, por exemplo, 85% das terras cultivadas no Brasil se destinam a apenas 5 produtos: soja e milho, que é uma parceria, a pastagem para pecuária, a cana-de-açúcar e o eucalipto. É isso que virou a lógica da agricultura brasileira. 85% das nossas terras controlados por uma parceria de não mais de 70 mil grandes proprietários de terra, que fizeram essa aliança com as empresas. Bem, muito obrigado. Eu vou chegar em casa amanhã e a mulher achou que eu fui na praia. Segundo movimento deles, eles padronizaram os alimentos, porque para eles não é mais alimento, não é a pílula da energia solar, para eles é mercadoria. E na lógica do capital, toda a mercadoria tem que ser padronizada. Como é que você vai transportar isso aqui? Olha o que está aqui na frente. Isso aí para o capital não é alimento, que não dá para padronizar. Ó, cenoura tem cada um pedaço, rabanete cada um pedaço, a beterraba, né? Eles querem só que o povo se alimente daquilo que seja padronizado, para poder transportar ao longo do mundo, para poder estocar e para poder nos explorar. Então eles transformaram o mundo numa grande pocilga, em que nós, seres humanos, somos aqueles animais que eles nos vendem em cotas diárias. Tudo igual. Desculpe me exibir, mas eu faço isso em nome do movimento e da Via Campesina, que é um privilégio, mas eu tenho feito muitas viagens internacionais, até para o Vaticano. E eu faço questão de ir nas feiras e ir no supermercado. Você vai no supermercado de Pequim, é a mesma coisa do Zafari. Vai no supermercado do México, eles só botam, até as letrinhas, eu acho que os publicitários são os mesmos. As cores são as mesmas. O McDonald's está em todo mundo, só vendendo porcaria. Tem até cheiro de merda, né? Daí vem o nome, Mercadonald's. Lá? Bem, brincando de novo, os alimentos estão padronizados, porque eles não vendem mais alimentos, eles vendem mercadoria. Então só interessa para eles o que for padronizado. Lá? Terceira mudança que eles fizeram no mundo: os preços são iguais em todo mundo. O velho Marx já tinha imaginado, mas nunca poderia chegar a um grau desse. Por quê? O preço das mercadorias, está lá no capital, ele é determinado pelo valor do tempo de trabalho necessário. E cada sociedade tem um tempo diferente de trabalho para produzir essas várias coisas. Não é a mesma coisa produzir feijão aqui, ou em Santa Catarina, ou no México. Os tempos são diferentes, até pela natureza. E o que o capital fez? Uniformizou. O preço do feijão preto é igual em todo mundo. O preço da soja em todo mundo, o leite em todo mundo. E por que eles conseguiram isso?
é porque eles estão nos impondo um preço controlado pelas empresas, um preço de oligopólio, um preço de especulação. Então ninguém mais sabe qual é o valor exato do arroz, do feijão, da soja, porque o preço que está no mercado internacionalizado é imposto por eles, pelo controle que eles têm das bolsas de mercadorias e do mercado. Vocês podem imaginar que a safra de soja de 2019 já está vendida na Bolsa de Amsterdã? Falta 4 anos para plantá-la. No entanto, já tem algum capitalista lá com um documento que ele é dono de 10 milhões de toneladas de soja e que a Cargill se comprometeu a entregar em junho de 2019, ao preço de tanto. Não? Então, esse nivelamento do preço afetou toda a economia camponesa do mundo inteiro, porque é eles que manipulam, independente do tempo de trabalho necessário. Segunda grande mudança que houve nessa nova forma capitalista é dentro do estabelecimento agrícola. Como as empresas controlam a produção dos insumos, elas modificaram o jeito de se produzir lá dentro da agricultura, independente dos agrônomos, da Embrapa e dos pesquisadores. A lógica do capital é muito mais forte do que o conhecimento. E quais foram as mudanças que eles impuseram? Primeiro, como eles precisam lucro máximo, eles foram organizando a produção na maior escala possível. Então tudo tem que ser grande. Grande área de soja, grande área de milho, grande área de cana, para ter o lucro máximo. No caso dos fazendeiros brasileiros, eles se obrigam a cada ano aumentar a sua lavoura, porque eles têm que agora, sob o domínio do capital financeiro, dividir o seu lucro com a Monsanto, com a Cargill, com os bancos e com os fornecedores de insumos. Se você entrar lá na página da Conab, que faz o cálculo do custo de produção por região agrícola do Brasil e por produto, quem tiver curiosidade é até um bom exercício, porque eles fazem isso toda a safra. E está lá já da safra desse ano. Vocês vão ver quanto entra os insumos agroquímicos da produção de arroz. 65% do custo de um fazendeirinho ele vai ter que pagar para Bayer, para Vasco, para Singenta, para Nojenta, para puta que o pariu. Ou seja, não é da natureza. Ele já tem que se comprometer com um fornecedor capitalista. E além disso tem o banco, da qual ele vai ter que pagar os juros, porque nenhum fazendeiro capitalista consegue mais produzir com seus recursos próprios. Então ele se transformou apenas um operador do banco, que adianta o dinheiro. E aqui no Brasil, inclusive, tem um ilusionismo, infelizmente, ajudado a difundir pelo governo Lula e Dilma também. Porque o governo, por autoelogiar-se, vai na televisão e diz: esse ano o governo disponibilizou 160 bilhões para a agricultura. É mentira! O dinheiro não é do governo. O governo só normatiza pelo Banco Central, que obriga os bancos pegarem todo o nosso dinheiro que está lá na conta corrente de depósitos à vista, da qual nós não recebemos nada de juro. Então o governo obriga os bancos a usarem os depósitos em contas à vista e diz: desse dinheiro que vocês não pagam nada de juro, vocês são obrigados a botar 40% na agricultura. E esse 40% dá os 160 bilhões. Não? Então, é um dinheiro nosso. Note, uma poupança da população que está em reserva na forma de capital financeiro, o banco nos sequestra, sem nos dizer, e vai lá e financia o agronegócio.
que no fundo vai pegar esse dinheiro e, de novo, 65% do nosso dinheiro ele vai pagar o veneno, o adubo, a máquina, tudo de multinacional. Então olhem a expropriação que o capital financeiro está fazendo do teu dinheiro que está depositado lá na conta e você pensa que é teu, mas que é usado para esse processo de acumulação. Bem, terceira mudança que eles fizeram lá no estabelecimento, impuseram as sementes transgênicas. Aqui nós temos um dos nossos grandes especialistas, que já falou, me antecedeu, nosso companheiro Leonardo Melgarejo. Quero fazer de público uma homenagem a ele em nome da Via Campesina e podem bater palma. O Melgarejo, além de pesquisador, tem sido um Dom Quixote contra os moinhos do capital, lá em Brasília, na Comissão de Tecnologia e Bio... não sei o quê, para controlar os transgênicos. E muita gente se ilude. Essa semana mesmo, dando uma entrevista lá na Globo News, o Panaca, do jornalista, que é meu amigo, então eu posso chamar de Panaca, né? Disse, não, mas as sementes transgênicas não é moderno. Eu disse para ele, nada mais atrasado do que o capital impor a propriedade privada de um ser vivo. Porque a semente é um ser vivo, que se remultiplica e se transforma em tudo isso aí. E o que o capital fez? Ele criou a propriedade privada das sementes, da Monsanto, da Cargill, da Bayer. E só existem sementes transgênicas aqui no Brasil e em todos os países, porque antes da legalização das sementes transgênicas, meu camarada Jacques, em 1995, o Fernando Henrique aprovou a Lei de Patentes para Seres Vivos, que permitiu então a propriedade privada. E olha, pasmem, a Embaixada dos Estados Unidos saiu naquela hegemonia que eles tinham do neoliberalismo, de país em país, exigindo dos governos serviço, aprovem essa lei, que abria então o aparato jurídico para que as empresas se transformassem em proprietárias privadas de sementes, animais, vegetais. Lei de 95. E essa lei circulou no Congresso brasileiro, inicialmente pelas mãos do senador Ney Suassuna, da Paraíba, que hoje está no inferno. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho o correio eletrônico do Demo. De vez em quando eu escrevo para lá, já chegou fulano? Ele diz, já, tá aqui. Tem outros que ele diz, ele só responde, pelo amor de Deus, não mande para cá. Por isso que tem tanto filho da puta aí que não morre, né? Na política brasileira. Bem, o Ney Suassuna distribuiu a lei de patentes em inglês. Ele não teve tempo de traduzir. Que é para vocês terem uma ideia de a que interesses e como surgiu essa lei de patentes no Brasil. Ela foi gestada no Departamento de Estado norte-americano e distribuída para os seus governos civis. E foi a primeira lei que foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso em 95. Bom, aí abriu espaço para sementes transgênicas. Então a semente transgênica não tem nada de modernismo, não tem nada de aumento da produtividade, mesmo no caso da soja, que alguns se iludem aqui no Rio Grande. A soja, a Embrapa de Londrina e do Mato Grosso tem variedades mais produtivas do que a soja Roundup. E sai nos jornais, mas sai desse tamanho. Né? Então, as sementes transgênicas foram impostas em todo o mundo, não como uma necessidade agronômica, mas como uma forma das empresas ter o controle da produção das mercadorias, porque eles nem falam dos alimentos. Além do fato que os próprios fazendeiros terão que pagar royalties pelo uso dessas sementes que eles não vendem, é só pelo uso, que é outro absurdo. E a última mudança que eles fizeram lá no estabelecimento foi, então,
a introdução do agrotóxico, do veneno. Então eles são até didáticos e reconhecem que há uma combinação necessária entre a difusão da semente transgênica com o uso de veneno. Mas no caso da economia brasileira tem um outro componente ainda mais grave, que eles estão usando os agrotóxicos com toda a irresponsabilidade que está presente na nossa sociedade como substituição de mão de obra. Faz parte desse processo de desemprego no campo, de combate à CLT, de se livrar dos direitos trabalhistas e de precarizar cada vez mais o trabalho agrícola, mantendo apenas eles para aquela sazonalidade, plantar e colher. E fora desse período, os trabalhadores não têm mais trabalho. Então ele substitui o trabalhador pelo veneno. Tá? E nos últimos 10 anos, apesar dos governos progressistas que nós tivemos, tá? Perderam emprego no campo 2.400.000 assalariados rurais. Por quê? Porque foram substituídos pelo veneno. Tá? Então esse é o cenário, companheiros. É assim que o capital está funcionando na agricultura e transformando aquilo que deveria ser alimento em apenas mercadoria. Tá? Não importa as consequências. Bem, antes que algum colorado se enforque, eles sempre são muito passionais, né, Severiano? Diz que depois daquele 5-0 houve muitos casos de suicídios. Nós, em solidariedade a eles, dissemos que foi por culpa do glifosato. Brincadeiras. Eu e Olívio Dutra, que é colorado. É hora do recreio. Frequentemente, até para se exibir, né, Olívio? Nós publicitamos que somos dos últimos militantes do PT que nos reconhecemos como cristãos marxistas. O Jacques também é. Mas como ele nunca fez militância partidária, então não aparece tanto. E os cristãos marxistas, né, Olívia, nós temos uma vantagem. Quando o negócio está feio, nós apelamos para o Espírito Santo, reza, tal, né? Que às vezes dá certo. E quando o Espírito Santo não resolve, nós nos agarramos no velho Marx e na dialética, que nos ajuda a explicar o mundo verdadeiramente. Bem, e lá na dialética, nós aprendemos que por mais hegemonia que tem o capital, por mais força que ele aparenta, e que às vezes nos deixa até agoniado, como se não tivesse saída, a dialética nos explica que para cada ação do capital haverá uma contradição, que vai levar a uma crise e logo a uma nova síntese futura. E assim é na agricultura também. Então, por mais que os capitalistas estejam dominando a produção de mercadorias e impondo uma lógica tão perversa, essa lógica perversa já está sinalizando contradições que está levando a uma crise e que leva as pessoas a pensarem e a se mobilizarem. Então eu queria aqui sinalizar algumas dessas contradições. Por exemplo, o tema dos agrotóxicos em exagero, produzindo cada vez mais câncer. Não? Isso é uma contradição trágica até. Esse ano o Instituto Nacional do Câncer chamou uma coletiva no Rio de Janeiro para dizer: olha, esse ano haverão 400.000 novos casos de câncer no Brasil. A maioria deles será por culpa dos alimentos contaminados que a população
vem se alimentando sistematicamente. E com casos mais exagerados, que vocês viram, um companheiro nosso, pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso, encontrou glifosato no leite materno das mães que amamentavam na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Leite materno com glifosato. Então imagina essa criança quando completar 10, 15 anos, a possibilidade dela ter câncer é 100 vezes mais do que nós mais velhos que tivemos na juventude um alimento mais saudável. E isso é uma contradição que aparece e a sociedade está se dando conta. Nisso eu estava procurando o nome aqui, porque o cara, eu tenho tanta raiva que eu esqueço o nome. Nós passamos 8 anos do governo Lula enfrentando uma dura oposição e defesa dos agrotóxicos na Câmara. Cadê o Marcon, que conheceu ele? Homero Pereira, era deputado do PSD. Ele ia no microfone e dizia: vocês são atrasados, agrotóxico que é bom, e fingia até tomar agrotóxico. Era o líder dos ruralistas. Não? Felizmente não nos incomoda mais. Não é porque não se elegeu, é porque morreu de câncer de estômago aos 58 anos. Entendeu? Então o câncer é democrático. Pega todo mundo. Não? Então ele está defendendo o agrotóxico lá com o diabo agora. Mas não vale mais a pena. Bem, outras contradições. O clima. O veneno destrói a biodiversidade. Ele mata mesmo. Ele mata tudo, só não mata a soja. Só não mata o milho. E ao matar todos os seres vivos que tem na natureza, que vai desde o que eles chamam ervas daninhas, os pequenos animais, mas mata os micronutrientes do solo, mata as bactérias, e o veneno vai lá pro lençol freático e vai para a chuva, pelo secante. Esse caso do leite materno envenenado nem era do alimento, era da chuva, pela pesquisa do pesquisador, porque ao eles passarem o glifosato secante, o secante subia para a atmosfera e voltava democraticamente para todo mundo junto com a chuva. E lá nessa cidade, como eles têm o costume de guardar a água da chuva, achando que é boa, nas cisternas caseiras para tomar e fazer a comida, as mães faziam a comida com água com glifosato, na ilusão de que a água da chuva é pura, e não é mais. E isso é uma contradição que aparece. E ao destruir a biodiversidade em geral, altera o clima. Isso que nós estamos assistindo aqui no Rio Grande, me desculpe, não precisa ser especialista. Está na cara que é pela monocultivo da soja. Tá? Que cada vez que aumenta preço, eles vão levando a soja até dentro do cemitério. Você pensa que é brincadeira? Pode andar aí pelo interior. Muitos cemitérios já reduziram para botar soja. Não, sem falar lá no Mato Grosso. Vocês acham que não tem nada a ver com o clima, a falta de água em São Paulo? Eu moro em São Paulo há 2 anos. Às 5 horas da tarde, pode abrir a torneira. Isso que eu moro num bairro de classe média. Imagina lá na periferia. Lá na periferia de 2 dias água, 2 dias sem água. Eu sou privilegiado, então às 5 horas parou a água. Claro. E todo mundo, até por um certo oportunismo, nós mesmos do PT dizemos: culpado é o Alckmin, culpado é o Alckmin. Mas não é o Alckmin culpado é o agronegócio. Porque a reserva da Cantareira não enche mais com chuva sobre o lençol da água. Se chover lá em cima, aumenta aqueles milímetros. Mas o que abastece qualquer açude são os rios e as fontes que são canalizados para lá. E se lá nas cabeceiras que vêm desde o sul de Minas está cheio de cana e cheio de eucalipto, secou os rios e as nascentes que abasteciam a Cantareira. E não tem mais solução, Lívia. 14 milhões de pessoas não têm água. Então a única solução que agora o capital, até para ganhar dinheiro, é fazer uma transposição, puxar o rio Paraíba de volta para abastecer a cidade. Senão vai continuar essa lenga-lenga. Então, essas contradições começam a aparecer na saúde, no clima,
e nós acreditamos que a população vai começar a se conscientizar. Além de que esse monocultivo exagerado que eles impuseram, tipo a cana, tipo o eucalipto, quando no mercado capitalista acontece algum problema, vai destruir todo mundo. Lá em São Paulo, com a crise do etanol, 48 usinas foram à falência. Mas o povo já foi embora. Então nós não temos mais nem massa suficiente para ir lá e ocupar as terras. Porque quando entrou o monocultivo da cana, eles expulsaram. O cara foi para a cidade. E agora não tem mais como voltar lá para aquela região onde é a usina. Finalmente, para ir motivando-se, como parte dessa contradição, trouxe aqui, para quem ainda não conhecia, ganhamos um Papa. O Papa faz parte dessa contradição. Claro, conforme o ambiente, nós dissemos, foi o Espírito Santo que botou ele lá no lugar do alemão, que era muito conservador. E se vocês quiserem uma explicação dialética, é que a crise da igreja, dominada também pelo capital, já estava tão podre que o antigo Papa alemão não se sentiu com forças para consertá-la. E os próprios cardeais conservadores da Europa se deram conta. Ou há uma renovação no comando do Vaticano, ou a igreja ia se afundar cada vez mais. E dessas contradições é que foi eleito o Papa Francisco, que tem toda essa carga simbólica. Não quero fazer propaganda, não sou advogado dele. Mas o Francisco é um gaúcho, né? Da nossa turma aqui de Buenos Aires. Viveu todas as contradições de uma sociedade conflitiva que é a Argentina, todo esse período da crise. É um homem que participou da vida política e, como parte das contradições, produziu essa encíclica, que é uma obra-prima para dar inveja para o velho Marx, que não teve tempo e não enfrentou os problemas de meio ambiente naquela época. Ele enfrentou os problemas do mundo industrial, não do capital financeiro. Eu recomendo todo militante socialista revolucionário que queira revolucionar as estruturas, tem que ler e ter em casa esse livro. Que por sorte as paulinas, eu acho de vergonha, em função do conteúdo, fizeram um preço bem baratinho, está R$7, que é a encíclica sobre o meio ambiente e a ecologia. Aqui tem os fundamentos doutrinários, a partir de uma visão cristã, evidentemente, de como a humanidade tem que se levantar contra os transgênicos, contra o agrotóxico e uma defesa clara da agroecologia. Por isso aqui é uma arma para nós combater e criar uma hegemonia na sociedade, sobretudo nesses ambientes de igreja. Então agora nós temos o Papa como um porta-voz das nossas causas. Para terminar, não preciso fazer propaganda de que há saídas para esse mundo do agronegócio. Vocês assistem aqui a feirinha da agroecologia de todo sábado. E eu vou dar um último testemunho. Nós estamos nesse clima conservador, meia dúzia da classe média reacionária, pedindo fora Dilma. Aí, junta 5 na Paulista, a Globo amplifica como se fosse 5 milhões. Bota 50 mil dos nossos, eles dizem que eram 500. Mas nós sabemos que as manifestações reacionárias é de uma minoria da classe média. Idiotas. Aqui se aplica o grego. Aquele que não tem ideias. Idiota. É isso que eles são. Eles não têm ideia de apoio e de solução dos problemas. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo no nosso meio aí fica dizendo, não, São Paulo é conservador, São Paulo, a classe média que é o fora Dilma. Coisa nenhuma. Vou dar 2 exemplos aqui de testemunho. Essa classe média fez campanha contra o Haddad porque ele criou ciclovias na principal rodovia, que era a Paulista. E o dia que ele inaugurou,
Esses reacionários botaram na rede social: venha na Paulista, vamos xingar o Haddad. E aí aparece lá que eles também falsificam os acessos. E disseram: 1 milhão acessou e vai na Paulista. Aí a nossa turma também se preparou, pois no dia lá da inauguração foram 200 mil jovens com bicicleta apoiar o prefeito, e a turma do contra estava em menos de 50, que a polícia teve que protegê-los, senão eles iam apanhar, que era isso que eles mereciam. E a semana passada o MST organizou uma feira de produtos agroecológicos em São Paulo. Botamos na página, chamamos a Globo e dissemos: e vamos convidar para a nossa feira a Dilma, o Lula e o Alckmin. E quem quiser vaiar pode vir, mas vai enfrentar o MST. Que nós não temos medo de discutir as ideias. Chamamos nossos assentamentos do país inteiro, inclusive aqui de São Paulo. Ocupamos o Parque Água Branca do governo do estado, e por isso que agradecemos e convidamos eles. 3 dias ficamos lá, sábado até domingo. Vocês sabem quantas pessoas passaram na feira de agroecologia do MST? 150 mil pessoas. Todo mundo de forma positiva e agradando. O coitado do Lula foi lá, nós dissemos: tá bom, se você não quer se expor, não precisa falar. Não precisava falar. Todo mundo queria tirar foto com o homem. Todo mundo queria abraçá-lo, tá? Em reconhecimento ao que ele fez nos 8 anos. Então, ânimo, camaradas, que na sociedade brasileira há energias progressistas. Há vontade popular por mudanças progressistas, e a prova está na agroecologia e no processo que nós estamos em curso. E dia mais, dia menos, nós vamos derrotar essas ideias conservadoras, atrasadas, reacionárias, e vamos seguir o nosso caminho para construir uma agricultura sem agrotóxico, sem agronegócio, e construir uma sociedade socialista, que é o sonho de todos nós. Muito obrigado. Vou dar o livro ao meu camarada. Cadê o...